No outono de 2024, investigadores em Cleveland, Ohio, enfrentaram uma série de circunstâncias bizarras. Um filho e jovem pai estava desaparecido há mais de uma semana. O apartamento onde ele supostamente morava foi encontrado vazio. Tanto ele quanto todos os seus pertences desapareceram aparentemente da noite para o dia. Não havia câmeras, na verdade não havia nenhum registro de que o homem sequer morava no prédio. Mas o que os investigadores encontraram foram sinais de que algo muito sinistro havia acontecido dentro daquele apartamento. Ao entrar na unidade, há sangue por todo o chão, com marcas de tentativa de limpeza visíveis. Você checou toda a unidade, ou quer tudo? As portas estão trancadas, certo? Olá, eu sou o Kevin e bem-vindo ao Just Thought Lounge. O caso de hoje é um caso recente de Ohio. A história de um assassinato com algumas peças faltando e de um autor tão confiante que acreditava que poderia se livrar das suspeitas apenas conversando. Vamos dar uma olhada. Em 8 de novembro de 2024, Sonia Calloway entrou em contato com a polícia de Cleveland para relatar que seu filho de 32 anos, George Cox, conhecido como Juni, estava desaparecido. Sua última comunicação conhecida foi no final de outubro. Depois disso, seu telefone parece ter sido desconectado. As chamadas caíam na caixa postal. O pai de George, George Cox Sr., conversava com seu filho quase todos os dias. Muito preocupado, ele foi de Detroit a Ohio para encontrar os detetives fora de um prédio na Avenida Bosworth, último endereço conhecido do filho. A localização do telefone de George Jr., compartilhada com o pai, foi registrada pela última vez perto do prédio dele em 19 de outubro, o último dia com notícias dele. Queremos falar com o pessoal do Cabar. Ele disse que há uma câmera voltada para ele e que já verificaram as imagens da data informada. Mas então o cara disse que tem quase 99% de certeza de que no dia 20 ele viu um pequeno UAL aqui, que foi no dia seguinte a última localização conhecida dele aqui. George Sr. já tinha entrado no apartamento do filho. A porta estava destrancada. Lá dentro, o local já tinha sido esvaziado. George e todos os seus pertences haviam desaparecido. Embora o apartamento estivesse quase sem móveis, talvez algo tivesse sido deixado para trás. Resquícios de uma limpeza. Entrei pela porta, entrei na unidade. Tem sangue espalhado pelo chão todo. Dá pra ver onde passaram o esfregão no chão todo. Você verificou toda a unidade? Sim, estou verificando o lugar todo. As portas estão trancadas. Ok. Os detetives entraram. A porta do apartamento estava entreaberta. Ao entrar na unidade, os detetives a acharam quase vazia. Um sofá, com as almofadas removidas, estava na sala de estar. Um puff combinando, também sem a almofada, estava no meio da sala. Uma mesinha permanecia no canto e outra perto da entrada do corredor. Alguns objetos variados tinham sido deixados na cozinha. O fato de George ter saído de casa repentinamente e interrompido toda a comunicação com a família era perturbador. O que os detetives acharam no chão da sala de estar era ainda mais perturbador. Assim como George Sr. havia dito, os detetives encontraram o que parecia ser sangue no chão, nos rodapés e nas paredes. Coisas de sorvete. O que é isso? Vamos ver. Ao olhar mais de perto, parecia que a limpeza não estava restrita à sala de estar. Havia pequenas manchas de respingos junto com áreas maiores que haviam sido parcialmente limpas no corredor, nas maçanetas internas e perto da porta da frente. Elas contavam a história de um ferimento grave, um ataque que se espalhou por todo o apartamento. Quero dizer, olha isso. Está claramente borrado. Os detetives ligaram de volta para a delegacia. O caso de desaparecimento de George seria recategorizado como homicídio. Tem umas coisas duvidosas aqui. Não há dúvida sobre isso. É duvidoso. Vamos só fazer isso. Isso me parece bom. Certo. E também temos o sofá. A parede parece ter sido limpa atrás do sofá. Ok, certo. E tem uma mancha aqui. Sim.
Então eu meio que acho sim, quer dizer, você pode ver todas essas... Você pode ver isso em todo lugar. Sim. Então eu acho que precisamos. Testes com luminol revelaram depois uma cena horrível. O detetive afirmou que o apartamento brilhou mais do que uma árvore de Natal, mais parecido com a aurora boreal, embora essa analogia mal se encaixasse nas circunstâncias terríveis. Havia poucas pistas. A mais urgente era entrar em contato com a namorada de George, Diamond Vaden. Segundo a família dele, ambos moravam juntos no apartamento da Avenida Bosworth. O relacionamento deles era difícil. O único problema era que nenhum dos nomes deles estava no contrato de aluguel da unidade. Não havia registro de que os dois moravam lá, apenas a lembrança do proprietário. Consegui localizar o titular do contrato de aluguel. Bem, eu conversei com o gerente que era da administração daqui. As câmeras não funcionam no andar de cima. Diamond, ele, nas palavras dele, é esse cara chamado Ezequiel, que é o namorado da locatária e que, na verdade, não deveria estar aqui. Ezequiel está na prisão agora. Vou olhar a pilha de correspondências. O nome dele está lá. Então ele é o verdadeiro locatário, tipo pela Eden, tipo um programa da CMH. E, bem... Falei com ela por telefone. Ela disse, estamos no apartamento errado. Ela mora no número 3688 da Bosworth. Parece que a unidade ensanguentada era a casa de um homem chamado Ezequiel. George, você já encontrou seu filho aqui antes? Estão dizendo que é o endereço errado. Sim. Estão me dizendo que ele saiu? É logo ali na estrada. Quando você não faz parte, Então você nunca veio aqui antes e o viu? Sim. Minha ex acabou de trazer minha neta aqui. Ela me levou até a unidade e disse, este é o apartamento. Aqui era onde ficava a cama. Isso. Quem te levou lá dentro? Minha neta, Sua neta, hoje. hoje. Foi quando eu te derrubei no outro cara. Sim, eu... Disse, ei, eu vim aqui para te dar minha nota. Ok, por aqui. Vamos descer até onde ela supostamente está. Tudo bem. Diamond foi encontrada em sua casa na Bosworth, logo ali na rua. Ela estava esperando do lado de fora com a mãe. Na verdade não, mas acho que sim. Essa é aquela que estava no Instagram. Então o que tem no relatório? Mas eu vou ficar aqui. Com quem? Fico aqui com minha amiga e posso confirmar. Ok, vamos entrar rápido no seu AP. O Jorge mora aqui? Não. Mas você sabe. Ele estava no meu espaço, sabe? Onde Jorge está morando? George morava com a irmã em Euclid. Então nós vamos trabalhar Com o sistema aí com você. Mas ele... Você quer dizer que ele vai ficar com você? Ele está bem, mas sem roupas. Você não tem nenhuma roupa aqui. Ele não está vestindo nenhuma roupa. Não. Meu amigo está aqui, mas não tem roupas aqui. Só temos meu quarto, onde está a TV. Essa é sua mãe, no 963963. Diamond Vaden e George Cox Jr. estavam namorando há cerca de 4 anos antes de ele desaparecer. Eles não tinham filhos juntos, mas cada um tinha um filho de outro relacionamento. Membros da família de ambos os lados se referiam ao relacionamento como tóxico. Eles discutiam com frequência e seus desentendimentos podiam se tornar físicos. De fato, George tinha um longo histórico de prisões, que incluía relatos de incidentes de abuso com sua ex-namorada. Diamond, no entanto, insistia que esse comportamento não estava presente em seu relacionamento com George. Ela minimizou as brigas físicas que aconteceram, considerando-as insignificantes. Ela caracterizava o romance deles como apaixonado e não violento. Nós tivemos momentos em que brigamos. Claro, discordamos de muitas coisas, mas nós fazíamos dar certo. E ele era tipo o melhor namorado que eu já tive. Ele tem um longo histórico de violência doméstica. E foi isso que ele disse. Nem pensar. Foi isso que a mãe do filho dele disse. É. Não é o que eu. Muito disso. Muita coisa questionável. Não é o que parece. Tá bom. Sim, eu vou estar lá. Diamond viu George pela última vez por volta de 18 de outubro, quando ele saiu de sua casa a pé para encontrar um amigo. Nos dias seguintes, ela ligou várias vezes para o celular dele. Todas as tentativas de contato iam direto para a caixa postal.
Diamond acabou contatando um amigo de George, que, segundo ela, confirmou que ele fora preso e aguardava extradição sob custódia em outro estado. De fato, rumores já circulavam de que esse era o caso, apoiados pelo fato amplamente conhecido de que George tinha mandados de prisão em outros estados por vários delitos não violentos. Esses rumores atrasaram e confundiram a busca por ele nos dias imediatamente após sua última comunicação. No entanto, a polícia de Cleveland agora podia confirmar que ele, de fato, não estava sob custódia em nenhum lugar do país. O que você acha que aconteceu com George? Para ser sincera, acho que ele está bem. Eu não acho que aconteceu nada com ele, não. Não. Porque alguém faria algo contra ele. Minha próxima pergunta seria, alguém teria algum motivo? Nunca fizeram nada, por quê? Certo, nunca. Que ele saia da cadeia. Ele conhece uns caras. Ficam por aí. Eles estão nas ruas, é onde ele os conhece. Então ele não teria encontrado alguém com quem talvez brigasse muito ou discutisse. Ou não, mas sabe? Ele disse que ficou tranquilo com quem ameaçou a mãe dele. E eu pensei, por quê? Se ameaçassem minha mãe, eu não falaria com essa pessoa. Então você não sabe se ele teve problemas ou discutiu com alguém antes de desaparecer. Talvez tenha irritado alguém. Não, agora foi o irmão dele quem falou com o pai. O irmão dele disse que ele realmente tem um problema quando está bebendo ou algo assim, sabe? Ele tem problema com policiais quando eles o prendem. Ele é louco. Tá bom, ele arruma confusão com as pessoas. Quando ele está bebendo, Então ele fica agressivo quando bebe. Ele não queria isso. Ele irritou eles profundamente. O George já foi diagnosticado com algum problema de saúde mental? Não tenho certeza. Sempre achei que meu amor era só louco o suficiente pra mim. É. Pode ser. Não descarte essa possibilidade. E você? Diamond minimizava o comportamento de George, mas sua mãe não fazia o mesmo. Ela relatou aos detetives o temperamento de George e ocasiões em que perdeu o controle e destruiu propriedades. Em um dos incidentes, ela afirmou que George quebrou todas as janelas do carro dela. Depois que ela conheceu esse cara, minha filha, a vida da minha filha mudou completamente. Ela afastou todo mundo. Era só ela e ele. Ela ou ele. Sim. Aí chegou ao ponto em que ela queria vir ver meu neto, mas estava com esse cara. E eu disse não, esse cara fazia isso porque eu não deixava ela ir lá em casa. Ele vinha e quebrava todas as janelas da minha casa e do meu carro. O que você está fazendo? Eu não conseguia lidar com ela e pensava, o que você está fazendo com esse cara? Ele era só... Quero dizer, no começo não era assim. Você entende o que eu estou dizendo? É sempre tóxico. No começo é sempre bom. A conversa com Diamond e a mãe dela foi potencialmente reveladora do caráter de George. Os detetives ficaram com perguntas sobre que tipo de problema George Cox Jr. poderia ter se metido ou em que circunstâncias perigosas seu temperamento o colocou. Bem, sabe de uma coisa? É isso que estou dizendo. Esse jovem fazia de tudo. Ele trocava tiros, estava nas ruas, assaltava pessoas e não obedecia à lei. Não tinha respeito pela autoridade, nem por mim. É simplesmente horrível. Então eu não entendia como... Ele se importava com ela. Era muito tóxico. É o que ela pensa. Sim, eles fizeram isso. Então ele consertou as coisas. Com certeza. Havia também outras considerações. Primeiro que o proprietário, um homem chamado Joe Facino, que era dono do prédio com um apartamento ensanguentado na Bosworth, número 3644, afirmava conhecer Diamond Vaden. Ele disse que ela estava morando no apartamento 201 com George. Diamond, por outro lado, insistiu que nunca sequer tinha colocado os pés dentro do prédio. Ela não conhecia ninguém chamado Ezequiel e não tinha nenhuma ligação com a cena do crime. Não havia câmeras funcionando para contradizer essa afirmação. Tem certeza de que nunca esteve lá embaixo? Não, tenho certeza, tenho quase certeza, tenho certeza, tenho certeza. Eles sabem quem você é e falaram que você tem entrado lá desde que esse cara foi preso. Bem, uau. Olá, quem quer que seja o dono desse apartamento. Eu não sei. Eles falam o seu idioma. Eu não sei quem ele acha que Ezequiel é. Disseram que ele está preso e que você vive entrando e saindo daquele apartamento. E eu não fiquei entrando e saindo. Eu tenho as chaves aqui. Eu tenho as chaves. É isso. Isso não faz sentido, por isso contei pra minha mãe no começo. Você não vai descer lá pra festa. Eu não vou, eu prometo pra você, eu não vou. Diamond explicou que tanto o 3644 quanto o prédio dela, no 3688, eram do mesmo dono.
Ela disse que o proprietário simplesmente confundiu o local onde tinha visto ela. Talvez a afirmação do proprietário de que Diamond morava no apartamento, agora cena de crime, se deva a uma lembrança equivocada. Mas o que aconteceu em seguida esclareceu tudo. Poucos minutos após a entrevista com os detetives, Diamond ligou para Facino, o proprietário. Ela o contatou enquanto ele ainda falava ao telefone com os detetives que a haviam acabado de entrevistar. Tentavam verificar a história dela. Ela estava tentando reforçá-la. Facino rapidamente e de forma discreta colocou os detetives em uma chamada a 3. Ouvindo a conversa, ouviram Diamond contar-lhe uma história sobre quem poderia dizer que esvaziou o apartamento 201. Ela também disse a ele: "Eu não tenho nada a dizer, e você também não." Ficou muito claro que Diamond estava mentindo sobre onde morava, e ela definitivamente tinha algo a esconder. Dois dias após a descoberta da cena em 3644, Bosworth Diamond Vaden foi convidada a ir até a delegacia para uma entrevista formal. Preciso de uma daquelas cadeiras. Entrevista sobre o aluguel do Airbnb. Vocês almoçaram? Hoje? Vocês almoçaram hoje? De jeito nenhum. Nos dias seguintes, a cena do crime foi analisada. Testes mostraram que as marcas de luminol no apartamento eram, de fato, sangue. Se era compatível com George Jr., ainda não havia sido determinado. Você ligou para Joe? Sim, eu liguei para você. Nós estávamos naquela ligação. Sim, eu liguei para você. Sim, mas todos nós estávamos na ligação. Sim. E ouça a ligação. E você disse especificamente para ele não contar à polícia sobre vocês terem ficado no apartamento 201? Eu? Sim. Bem, eu não sei. Provavelmente sim, mas não. Eu não... Eu nunca realmente fiquei lá. Entendo você querer se afastar do apartamento porque também aconteceu algo ruim naquele apartamento. Então estamos meio que em uma situação muito ruim agora para você, né? Onde você precisa... Eu estou sendo... 100%. Neste momento você tem que ser totalmente sincero. Eu estou sendo totalmente sincera. Precisamos saber o que houve de ruim naquele apartamento. O que aconteceu naquele apartamento? É isso que estamos aqui para descobrir. E é isso que estou dizendo. Não sabemos os detalhes, mas podemos te dizer que algo muito ruim aconteceu naquele apartamento. Bem, eu não sei. Você já assistiu a programas de crimes reais alguma vez? Eu assisti ao The First 48, ok. Você conhece o Luminol ou o Blue Star? Não. Coisas desse tipo. Certo, esses são produtos químicos que usamos para detectar a presença de sangue, mesmo depois de ter sido limpo. Certo. E a sala de estar daquele apartamento brilha como uma árvore de Natal. Você está falando sério? Sim. Uau. E esse é um apartamento do qual você teve muito cuidado para não vincular seu nome a ele. Bem, eu não fiz isso. Eu não tenho nenhuma prova de que fiquei lá. Sabe o que quero dizer? Então essa parte não foi minha. O que fizemos com esse apartamento foi coletar amostras com suave de todos os lugares. Tá bom, das maçanetas, instalações do banheiro, portas de armário, corredores, eletrodomésticos da cozinha. E a gente coleta DNA de todos esses lugares, certo? Com certeza, seu DNA será encontrado no apartamento. Bom, vamos ver. Bem, vou te dizer, quando isso acontecer e você não tiver sido sincero sobre estar lá, isso vai fazer de você o principal suspeito de qualquer coisa que tenha acontecido com essa pessoa. Estou pronta para qualquer resultado que vocês tenham porque estou sendo sincera. Se não fosse esse o caso... Eu não estaria. Sabe? O problema é que você não está sendo sincero sobre ficar nesse apartamento, pois há uma dúzia de testemunhas que vão dizer que você estava ficando naquele apartamento. Bem, eu não... Bem, no final das contas, as testemunhas vão dizer o que elas pensam e o que elas sabem, porque nos viram lá fora. Não, você está dizendo que eles podem ter te visto na taverna Bosworth, na frente do prédio. Sim. Dizem que você estava ficando naquele apartamento com George. Ok, então as pessoas conhecem o George por lá. E vai ser 12 contra 1, ok? Que você estava lá. E então vamos ter seu DNA nesse lugar.
Ok, e seu W2? Sim, tem papelada com seu nome nela. Naquele apartamento. Sei que ele lê isso no diário. Ele costumava esquiar. Seu diário está aqui. Sim, ele aplicava golpes e fazia de tudo. Então não é sobre isso. Os investigadores não só analisaram a cena, como também revistaram o segundo apartamento na Bosworth, onde Diamond estava hospedada agora, a casa onde ela afirmava ter morado nos últimos 8 meses. Ele estava alugado para um homem chamado William Rogers, que deu acesso total aos investigadores. Alguns itens foram apreendidos para análise: um esfregão e um balde com suspeita de sangue, um par de chinelos roxos de um armário do quarto, uma pistola Ruger preta e prata encontrada debaixo de um colchão, assim como um par de botas da marca Black Hunter que estavam na sala de estar. Foi o último par de botas que chamou mais atenção. Mais uma vez, o teste com luminol revelou o que o olho nu não podia detectar. E nós recolhemos algumas botas suas naquele apartamento. E elas têm uma boa quantidade de sangue nelas. Então eu acho que neste ponto não posso te dizer exatamente o que aconteceu, porque não sei. Não sei, é o que estou dizendo. Estamos muito perto de descobrir isso. Você terá que ir para a casa do Will, não nos importamos. Nós já estamos lá agora, já terminamos. Você entende o que... Mas nós coletamos botas. Ok, nós coletamos um revólver. Deve ter sido dele. E nós coletamos alguns produtos de limpeza e um esfregão. Mas mais importante, esses eram do seu tamanho, não do tamanho do Will, e estavam com muito sangue. Quando for confirmado que é o sangue dele, qual vai ser a desculpa para isso? Não vai ter desculpa nenhuma. Porque eu não acho que o sangue dele estava em nenhuma das minhas botas ou qualquer coisa assim. Eu nunca machucaria ele. Não digo que você machucou ele, mas eu jamais faria isso. Parece que você participou da limpeza depois que alguém machucou ele. Sim. Isso faz parte. Faz muito tempo que eu não uso essas botas. Acho que a questão principal é que tem coisas demais apontando para o seu envolvimento. Sim. Claro. É assim porque eu era próxima dele. Não. Não é por você ser próxima dele, mas por tudo que acabamos de apontar. Você mentiu sobre sua ligação com o apartamento? Mas eu nunca fiquei lá. Infelizmente, está começando a parecer que você teve algo a ver com isso. Eu não tive. E eu não vou te contar o que aconteceu. Naquele apartamento ainda, mas sabemos que algo aconteceu lá e estamos perto de descobrir. E você quer se antecipar a isso? Sim, claro. Diamond concordou em fazer um swab bucal para teste de DNA. Ela também concordou em entregar seu celular para que os investigadores extraíssem os dados. Em 16 de maio de 2025, caiaqueiros no rio Huron, no condado de Erie, avistaram o que parecia ser um corpo humano enrolado em um cobertor flutuando na água. O Corpo de Bombeiros de Huron conseguiu finalmente recuperar os restos mortais dessa área de pântano. Foi um trabalho difícil por causa do local onde o corpo estava. Estava a cerca de 300 metros da ponte da rodovia estadual 2 e havia parado ao lado de algumas vegetações. O corpo estava enrolado em um lençol e tinha cordas amarradas, tanto perto dos pés quanto na região da cintura. Agora essas amarrações não estavam muito apertadas, mas, novamente, o fato de haver cordas enroladas em um lençol, você sabe, certamente poderia indicar que houve algum crime. Estava bastante decomposto. O escritório do legista conseguiu nos informar que é o corpo de um homem negro. Eles estimam que ele tinha na faixa dos 20 aos 30 e poucos anos, mas isso é apenas uma aproximação. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Condado de Lucas para exame. Os testes confirmaram que eles haviam localizado George Cox Jr. O médico legista escreveu que a natureza clandestina do descarte do corpo sugeria causas não naturais. Além disso, a investigação policial até aquele momento indicava uma morte violenta. No entanto, com o tempo que havia passado, a autópsia foi limitada. Tanto a causa quanto a forma da morte foram consideradas indeterminadas. Como a autópsia não conseguiu revelar o quadro completo, os dados do telefone de Diamond Vaden preencheram as lacunas. Apesar das pesquisas terem sido apagadas, o histórico de navegação dela foi recuperado.
Ele contou a história do assassinato de George. George foi visto pela última vez em 18 de outubro e falou com sua mãe na manhã do dia 19. Pouco depois das 0h30 do dia 20 de outubro, Diamond estava acessando páginas na plataforma de perguntas e respostas Quora e depois leu o Reddit. Ela leu uma resposta à pergunta: quais são as chances de sobreviver na vida real se você for esfaqueado várias vezes no abdômen? 15 minutos se passaram antes que ela acessasse respostas para a pergunta: se alguém for esfaqueado com uma faca ou objetos estranhos semelhantes, é aconselhável puxar o objeto para fora do corpo ou deixá-lo dentro. 2 minutos depois, às 0h54, pergunta casual: se alguém for esfaqueado, quais ferimentos são diretamente fatais e quais não são? Também foi incriminador o que ela fez depois. No dia 6 de novembro, ela acessou 2 vezes um artigo sobre um corpo encontrado em um corpo d'água. O título era Homem de 33 anos que desapareceu é encontrado morto em rio. Com mandado de prisão por assassinato, investigadores acharam Diamond em novo endereço com outro namorado. O nome dele era Emmanuel. Mensagens entre eles mostravam que ela o ameaçava. Depois que ele não retornou às ligações dela, ela escreveu: "Você vai ser o próximo a desaparecer." Diamond Vaden aceitou falar novamente com os investigadores. Os testes já haviam confirmado que o sangue encontrado no apartamento e nas botas Hunter apreendidas na residência de Diamond era, de fato, compatível com o de George. Os investigadores também encontraram mensagens entre Diamond e Eden, a ONG de apoio à moradia pela qual seu ex-namorado Ezequiel alugou o imóvel. Fingindo ser irmã de Ezequiel, ela conseguiu um conjunto de chaves da casa. Depois, ela e George se mudaram para lá. Por que você finge ser irmã de Ezequiel? Como assim? Quem te disse isso? Eu recebi as mensagens de texto, eram mensagens do e-mail. Você sabe? Eu estava perguntando sobre isso, você sabe? Eu não sei porque você... Vai contar pra ele? Ele também falou isso ao proprietário. Por quê? Porque está fazendo isso? Fica no seu apartamento de graça. Não. Eu não estava dizendo isso. Eu só estava tentando resolver isso dentro do apartamento. Era isso que eu estava tentando fazer. Diamond continuou negando que tinha qualquer ligação com o apartamento no 3644. Ela foi confrontada com as evidências dos dados do seu telefone e as descartou. Havia uma última peça de evidência clara. Um lençol igual ao de elástico encontrado com George no rio foi localizado durante a busca no apartamento de Diamond. Quando você entrou no seu quarto tarde da noite em 19 de outubro, certo, e fez várias pesquisas no Google. Bem, você apagou muitas das pesquisas do Google, mas não apagou as páginas, certo? Por que você pesquisa no Google quanto tempo leva ou se deve tirar um gesso noturno só para ter algo no estômago? Para que pesquisar isso? Eu não sei, é só o Google, tipo, eu acordei alguns anos outro dia. Estou rindo porque isso não faz sentido algum. Você sabe por quanto tempo se deve deixar a faca ou removê-la? Não me lembro de ter dito isso. Bem, você disse que procurou, mas não foi você. George foi encontrado no lençol, sabe? Isso é ótimo. Não preciso envolver ninguém em nada. Não preciso fazer isso. Sou um irmão que já passou por tudo, e isso é ser irmão. No fim, é alguém que realmente amo. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso matar ninguém. E eu não preciso. Bem... Ele fez. Não sei porquê, mas ele teve que fazer. Sem avançar, os detetives passaram para perguntas sobre a limpeza. Como ela conseguiu remover George do apartamento, transportá-lo e se livrar dele no rio, além de limpar toda a casa em 2 dias? Ela deve ter tido ajuda. Vou te dizer, você está sozinho, eu sei. Tudo bem. Espera, então eu fiz algo e estava com alguém? Acho que você precisa de ajuda. Acho que você precisa de ajuda. Alguém te ajudou a limpar. Alguém te ajudou. Você ligou para alguém depois. Alguém foi até lá porque o corpo dele não está lá. Então alguém ajudou. É assim que você se ajuda? Quero dizer, é só isso. É daqui que a gente segue. Nós entrevistamos, eu converso com você e depois vou falar com o promotor e digo: olha, conversamos com ela, ela entende, ela não demonstra remorso. Sabe? Ruim, ela já falou disso e quer colaborar com a gente e dizer quem mais está envolvido e etc.
Foi assim que ganhamos alguma simpatia e alguma abertura por parte do promotor. Não fiz nada de errado. Mas eu não fiz nada de errado. Eu não achei que chegaria a esse ponto, sinceramente. Por fim, Diamond Vaden admitiu sua culpa. Depois que ela foi indiciada no verão de 2025 por 2 acusações de assassinato, agressão criminosa e uma acusação de adulteração de provas e abuso de cadáver, ela optou por se declarar culpada por uma acusação de homicídio culposo, além das acusações menores. Uma condição do acordo era que ela revelasse os nomes das pessoas que a ajudaram na limpeza da cena do crime e no descarte do corpo de George no rio. Ela forneceu 2 nomes. O primeiro era seu colega de quarto, William, e o segundo, um homem chamado Donald, que era conhecido na região de Bosworth. Apesar dos esforços para apurar as acusações de Diamond contra seus supostos cúmplices, nunca foi feita nenhuma acusação contra eles. A audiência de sentença de Diamond aconteceu em 11 de março de 2026. George Cox Sr. fez uma declaração de impacto da vítima ao tribunal. Sabe, quando percebemos pela primeira vez que Jordan estava desaparecido, procurei a ré e conversei com ela. Ela me disse, ela falou, pai, eu nunca faria nada para machucar o Jordan. Ela me chamou de pai, sabendo que meu filho estava boiando em algum lugar do rio com o corpo já em decomposição, sabendo que ele tinha sido amarrado, enrolado em um lençol, levado por mais de 1 hora e 15 minutos de distância e jogado na água como se fosse apenas lixo e entulho. É só uma garota, a garota com... eu nem consigo dizer, ele não era lixo, ele era um filho, ele era um pai, ele era um sobrinho, ele era um irmão, ele era um amigo, era tantas coisas, não foi perfeito, mas quem é? Mas ele definitivamente não merecia morrer daquele jeito. Quando Diamond teve a oportunidade de falar, ela fez um pedido de desculpas vago pelo que chamou de uma circunstância infeliz. Não houve menção do que especificamente a motivou a assassinar George Cox Jr. Você disse que estava muito arrependida pelo que aconteceu com George. O que aconteceu com George? George morreu. Minha advogada disse para não fazer disso algo sobre mim, mas acho que seria melhor se fosse. Como ele morreu? O que aconteceu? Ele foi agredido e esfaqueado. Tchau. Perguntando se alguém foi esfaqueado no abdômen, quanto tempo levaria para sobreviver? Ele ainda estava vivo após você esfaqueá-lo no abdômen? E ele estava perdendo muito sangue? Então você teve a oportunidade de ligar para o 911 por ele. O detetive disse que há sangue por toda a casa. Ele foi para diferentes áreas da casa enquanto ele estava sangrando. Ele só me pediu para salvá-lo, para tentar salvá-lo. E por que você não fez isso? Salve-o. Ele está pedindo, ele está sangrando, tem sangue por toda a casa. Isso levou muito tempo. Você pesquisou no Google. Quanto tempo leva para alguém morrer depois de ser esfaqueado várias vezes no abdômen? Só pânico. Estou em pânico. Bater. Você preferia ter visto ele morrer do que buscar ajuda? Foi essa sua pesquisa no Google? Quanto tempo uma pessoa leva para morrer? Sim. Apesar da confissão dela, do pedido de desculpas sem convicção e das alegações de pânico, o juiz rejeitou a clemência. Ele destacou as buscas insensíveis feitas no celular dela enquanto George estava morrendo, seguidas pela coordenação com pelo menos um cúmplice para amarrar, transportar e descartar o corpo dele. As mentiras dela para a família e para a polícia nas semanas seguintes foram interpretadas como sinais de que ela não sentia nenhum remorso. Diamond Vaden foi condenado a uma pena mínima de 19 anos e 7 meses de prisão. O tempo máximo que ela cumprirá é pouco mais de 25 anos seguido de supervisão após a libertação. E esse foi o trágico caso de George Cox Jr. Obrigado por me acompanhar. E um agradecimento a todos que assistem e apoiam o JTL.
Esta semana dou as boas-vindas aos novos membros Sherlock Holmes. Vice in My Head, Tânia, Tammy McCoy, Long Arm, Irma, Ermalinda Hernandes, Mário Carrasco, Daniel Afaraleki, Flawless Hair Productions, Blondie Wu, Michelle F. Jaminda, Diamond, Painting Princess, Chandra Harper, CJ, Luna Tickles, Regina Perry e Cláudia. É ótimo ter todos vocês no lounge. Meu nome é Kevin. Este é o Just Thought Lounge. Até a próxima. Veja ele fugindo, mas não é corrida. Sumir sem rastros é difícil. Tô no modo Sherlock Holmes, coloco você no seu lugar. Com meu cachimbo, resolvo outro caso, tipo... Eu preciso daquela sensação que você trouxe. Quem aprendeu a lição que você ensinou? Fazer um assassinato foi o que eles viram. Descobriram que o lounge é exatamente o que você pensou. Descobriram que o lounge é exatamente o que você pensou. Casos que realmente fazem você pensar. Descobriram que o lounge é exatamente o que você pensou. JL descobriu que o lounge é exatamente o que você pensou. Casos que fazem você refletir.